O telescópio espacial James Webb, de grande valor, está causando uma perturbação no prestigioso cenário da Apple. O renomado físico teórico americano Michio Kaku divulgou recentemente uma descoberta impressionante feita pelo telescópio espacial James Webb, que revolucionou nosso conhecimento sobre o cosmos e sua existência. Lançado pela NASA em dezembro de 2021, esse telescópio de 10 bilhões de dólares avistou 6 galáxias gigantescas, cada uma com dimensões aproximadas da nossa própria Via Láctea. De fato, essas galáxias são tão massivas que desafiam as expectativas, parecendo não deveriam existir desde o início do universo. Inicialmente, foram observadas como pontos difusos, notavelmente brilhantes e vermelhos. Essas 6 gigantes galáxias, que contêm quase tantas estrelas quanto a Via Láctea, se formaram em um curto período, apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. A equipe de astrônomos que as identificou as chamou de disjuntores do universo, uma vez que, se forem reais, essa descoberta desafia nossa compreensão sobre a formação das galáxias. Explicar a existência de tais estruturas massivas tão próximas do início dos tempos exigiria uma revisão das regras fundamentais da cosmologia e nossa compreensão de como as primeiras galáxias surgiram a partir de pequenas nuvens de estrelas e poeira. O rápido processo de organização dessas galáxias no universo primitivo é surpreendente, pois os cientistas não esperavam que tal fenômeno ocorresse tão prontamente. A questão de quando exatamente os primeiros aglomerados de estrelas começaram a se fundir no início das galáxias que observamos ainda permanece um mistério. Hoje, os cientistas especializados em estudos do cosmos calcularam previamente que o surgimento do universo começou de forma gradual nos primeiros centenas de milhões de anos após o Big Bang. No entanto, a recente descoberta de galáxias massivas logo após o Big Bang sugere que a chamada Idade das Trevas pode não ter sido tão obscura como se pensava anteriormente. Pelo contrário, parece que a formação de estrelas pode ter ocorrido muito antes do que se acreditava nas teorias aceitas atualmente. Segundo as teorias vigentes, estima-se que, aproximadamente, 1 a 2 bilhões de anos após o início do universo, essas primeiras protogaláxias atingiram a fase de adolescência e se transformaram em galáxias anãs. Em seguida, iniciaram um processo de crescimento, engolindo umas às outras, seguindo o exemplo de nossa própria galáxia, a Via Láctea. Um fato crucial é que a velocidade da luz é constante no vácuo do espaço. Portanto, ao olharmos mais profundamente no universo, somos capazes de capturar luz remota e, consequentemente, observar eventos cada vez mais distantes no passado. Com o auxílio do telescópio espacial James Webb, os astrônomos conseguiram perscrutar aproximadamente 13,5 bilhões de anos no passado e descobriram que enormes galáxias já haviam se formado muito rapidamente após o Big Bang, quando o universo tinha apenas cerca de 3% de sua idade atual. Essas galáxias aparentam ter aproximadamente 13,5 bilhões de anos, colocando-as em um período entre 500 milhões e 700 milhões de anos após o Big Bang, de acordo com as atuais concepções cosmológicas. Essa descoberta contraria as expectativas, pois essas galáxias não deveriam ter tido tempo suficiente para se formarem, o que nos obriga a reconsiderar tudo o que pensávamos saber até o momento. As enormes dimensões dessas galáxias desafiam cerca de 99% dos modelos de cosmologia, o que indica que esses modelos precisarão passar por alterações significativas ou que nossa compreensão científica da Via Láctea e do universo em geral precisará ser revisada. A formação exige uma reconsideração profunda de qualquer modo, sendo uma descoberta surpreendente de Webb mais uma vez. A Via Láctea dá origem a cerca de 1 a 2 novas estrelas anualmente, enquanto essas galáxias aparentemente produzem centenas de novas estrelas por ano ao longo da história do universo. Além disso, essas galáxias têm uma massa de até 10 bilhões de vezes a do nosso Sol, e uma delas pode abrigar a massa de 100 bilhões de sóis. Se pelo menos uma dessas galáxias for autêntica, isso desafiará os limites de nossa compreensão em cosmologia. Embora todas as evidências sugiram que esses objetos celestes são galáxias, os astrônomos não descartam a possibilidade de alguns deles serem enormes quasares ou buracos negros supermassivos. Observações anteriores do universo primordial pelo telescópio espacial Hubble não detectaram essas galáxias gigantes, mas o JWST é cerca de 100 vezes mais potente que o Hubble.
Esse observatório espacial foi projetado para captar os primeiros capítulos da história do universo através de seus mais tênues vislumbres de luz, e tem cumprido essa promessa desde seu lançamento. Essa não é a primeira vez que o Webb nos leva a repensar nossa compreensão do cosmos. No ano passado, ocorreu uma descoberta inovadora relacionada à teoria do Big Bang. Hrova Naidu estava em casa quando encontrou uma galáxia que abalou, quase quebrando a cosmologia. Enquanto seu algoritmo examinava as primeiras imagens do telescópio espacial James Webb, ele notou 2 pontos de interesse. Após uma inspeção mais detalhada, percebeu que um objeto era inexplicavelmente maciço e datava de apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, tornando-se mais antigo do que qualquer outra galáxia já vista antes. Nesse momento, Hrova sabia que poderia ser a luz estelar mais distante já observada, e dias depois essa possibilidade foi confirmada. Foi publicado um artigo sobre o candidato galáxia chamado Gliese 13, e isso causou um grande impacto na internet. A descoberta extraordinária dessa galáxia aconteceu poucas semanas após o início das operações do telescópio Webb, superando as expectativas mais audaciosas dos astrônomos. A aurora cósmica agora se assemelha a um espetáculo deslumbrante no cosmos. Desde então, a comunidade científica tem se esforçado para entender as implicações dessas descobertas. Essas galáxias surpreendentemente primitivas parecem indicar que o universo é ainda mais estranho e complexo do que imaginávamos. Essa revelação desafia nossa compreensão do universo, que até então era baseada em teorias ousadas, mas talvez limitadas. A descoberta de Gênesis 11 em 2015, a galáxia mais distante conhecida até então, com um redshift de 11, mostrou uma idade cósmica de cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, o que representa um momento próximo ao início da formação galáctica. As descobertas de Webb podem reescrever os primeiros capítulos da história cósmica, abrangendo não apenas épocas e galáxias distantes, mas também nossa própria existência na Via Láctea. A expansão do universo, representada pelo redshift, estica a luz das galáxias distantes, fazendo com que a luz visível seja detectada como infravermelho nos nossos telescópios. A descoberta de Gliese 13 com o redshift de 13, cerca de 300 anos após o Big Bang, desafia o entendimento atual sobre a formação precoce das galáxias. Embora sejam necessários mais estudos, os cientistas especulam que galáxias menores podem ter se formado mais cedo no universo, explicando casos como o de Gliese 13. O Webb continua surpreendendo os astrônomos com a descoberta de dezenas de candidatos a galáxias com desvios para o vermelho estimados em até 20, apenas 180 milhões de anos após o Big Bang. Algumas apresentam estruturas surpreendentes que não se esperava ver tão cedo na história cósmica. Recentemente, a varredura de uma região próxima à Ursa Maior revelou 6 objetos fracos que parecem ser galáxias antigas, datadas de mais de 13 bilhões de anos. Os cientistas acreditam que essas primeiras coleções de estrelas e matéria podem ter sido relativamente pequenas, pois não tiveram tempo suficiente para se formar e crescer. No entanto, essas galáxias são gigantes e desafiam as expectativas. Galáxias extremamente distantes aparecem vermelhas devido à expansão do universo, que estica a luz viajando através dele, mudando seus comprimentos de onda para o espectro vermelho. Essas descobertas são apenas o começo, e há potencial para muitos mistérios a serem desvendados, como objetos primordiais, como quasares, que emanam grande quantidade de luz enquanto giram em torno de buracos negros. O nascimento do universo agora está sob intenso escrutínio, e os dados do telescópio Webb estão sendo utilizados para formar uma história mais completa sobre sua origem. A ciência continua evoluindo com novas descobertas e atualizações constantes, permitindo-nos compreender cada vez mais sobre o fascinante universo que nos cerca. Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários e se inscrever para acompanhar as últimas novidades do mundo científico, pois juntos exploramos o mundo em busca de conhecimento.